Olá! Na semana passada, um banco privado bem conhecido foi condenado pela Justiça do Trabalho de Porto Velho a pagar indenização por danos morais, pensão e custear tratamentos de saúde e odontológicos a um ex-bancário que sofreu humilhações do gerente-geral diante dos colegas. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, a categoria é que mais sofre com assédio moral. De cada 3 ações sobre o assunto movidas na Justiça, pelo menos uma vem de algum bancário. É considerado assédio moral tudo aquilo que expõe o trabalhador ao ridículo. Por exemplo, contar uma piada que humilha alguém. A agressão geralmente é realizada por um chefe. Nesses casos, quais os direitos do trabalhador? Veja a resposta na nossa entrevista de hoje. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, apenas no ano passado foram registrados mais de 3.000 casos de assédio moral aqui no Brasil. E para explicar mais sobre o assunto e tirar dúvidas, eu recebo agora o advogado trabalhista Bruno Prudente. Olá, Bruno, explica pra gente o que pode ser entendido como assédio moral e como que acontece. Olá, o assédio moral, ele acontece no ambiente de trabalho e são atitudes, condutas repetitivas destinada a um trabalhador, e essas atitudes causam dano, lesão à personalidade, à integridade física, psicológica e à dignidade do trabalhador. Existe um perfil mais comum de vítima? Não tem como você estipular um perfil, mas normalmente são as minorias ou as pessoas que destoam dos demais trabalhadores, porque hoje, com o ambiente do trabalho em que todos são considerados iguais aos outros, né? Quando você tem um trabalhador que ele tem uma diferença, o procedimento dele é diferente um pouco da empresa, às vezes ele é um pouco mais moroso para realizar algum tipo de trabalho, ele tem algumas situações diárias que são diferentes, e isso acaba que pode ocasionar. E normalmente que a sociedade se reflete também no trabalho. Então, as minorias sociais também têm o maior número de assédio moral. E, Bruno, isso acontece só entre relação patrão-funcionário ou entre colegas de trabalho também? Não, acontece. Hoje, o assédio moral ele tem 3 formas, né? O vertical, que é essa realização patrão ou gerente ou supervisor, né? Que ele vai ser de um supervisor de hierarquia maior, uma pessoa de hierarquia maior para menor, pode acontecer o contrário também, do menor para o maior, e o assédio horizontal, que é entre os próprios colegas de mesma hierarquia. Bruno, quais os principais indícios de assédio moral? Os principais indícios que a gente encontra é agressividade com o trabalhador, né? Gritos, principalmente, advertência excessiva por erros, boatos sobre a vida pessoal do trabalhador ou na própria vida de trabalho, pressão para não cobrar direitos. Esses são os motivos principais que são encontrados hoje no ambiente de trabalho. Existe alguma lei, né, própria para assédio moral, própria para quem está sofrendo assédio e quer buscar, né, ajuda, buscar os seus direitos? Hoje no Brasil não existe uma lei própria para o assédio moral do trabalho, né? Existe um projeto de lei referente a isso, mas o que é usado hoje no Brasil é a Constituição, que está ali no seu artigo 5º, dispõe sobre as condições do assédio moral no seu inciso 10, e ali é a forma com que o direito do trabalho hoje trabalha essa situação da indenização, da forma de constatar o assédio moral, e também tem um suporte no Código Civil, que está elencado lá no direito da personalidade, todas as situações que pode gerar um assédio moral, né? Ô Bruno, e para finalizar, se o funcionário ainda está na empresa e ele denuncia, né, esse tipo de assédio, ele pode ser mandado embora ou não, por estar reclamando os direitos dele? Infelizmente, é uma prática hoje normal. Quando o trabalhador faz algum tipo de reclamação dentro da empresa, é ele ser demitido. Hoje também existe no judiciário uma conduta de não possibilitar essas demissões arbitrárias, né? E já que a manutenção do vínculo de trabalho é o que deve permanecer nessas relações de emprego. Então, caso ocorra essa demissão, é mais uma forma de demonstrar que o assédio ele realmente se efetivou, né? Bruno, muito obrigada pela sua participação. O Plano Aberto agradece a sua disponibilidade. Agradeço. E aqui em Ouro Preto, para fazer denúncias sobre assédio moral, basta procurar o Ministério do Trabalho. O telefone é o 3551-4470 e o endereço é Rua Cláudio Manuel, número 113, no centro.